Eu vou falar com o Tiago, está aqui o Tiago ao vivo, traz mais detalhes para nós e mais números em relação ao estado do Piauí. Tiago Melo. Isso, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem através do Jornal do Piauí. Vamos traduzir em números essa situação do trabalho escravo. Nos últimos 14 anos foram resgatados aqui no Piauí 900 trabalhadores. Isso corresponde a uma média de todos esses anos, uma média de 64 trabalhadores resgatados por ano, o que coloca o Piauí na 12ª colocação no ranking nacional do trabalho escravo, estado entre os estados que mais resgatam trabalhadores em situação análoga à escravidão. E coloca o Piauí também em 2º lugar na região Nordeste, nessa condição, atrás apenas do estado do Maranhão. No ranking dos municípios piauienses, com mais trabalhadores resgatados em situação de escravidão, estão Redenção do Gurgueia, com 164 resgates, Gerumênia, com 88, Picos, com 61, Parnaíba, com 52 casos, Esperantina, com 26, São Francisco do Piauí, 18, São José do Nivino, com 15 casos e Altos no Piauí, com 8 trabalhadores resgatados. Esse resgate acontece em situações de fiscalização por parte da Delegacia Regional do Trabalho e do próprio Ministério Público. Fiscalização essa que está prejudicada, como já foi colocado na reportagem pela repórter Indira Gomes, e traduzindo em números para se ter uma dimensão, no ano passado, 2016, de acordo com o Observatório do Trabalho Escravo, que é do Ministério, vinculado ao Ministério do Trabalho, foram realizadas no Piauí 106 operações para essa finalidade. Esse ano, sabe quantas? 18. Isso representa uma redução de 83% que preocupa e muito o Ministério Público do Trabalho. Por isso, a partir de agora, a gente passa a conversar com o Procurador do Trabalho, Edno Moura. Preocupa em que aspecto, doutor Edno? Boa tarde. Boa tarde. Essa redução do orçamento do Ministério Público do Trabalho tem trazido uma dificuldade muito grande para o combate ao trabalho escravo no Estado. Porque com o apoio da fiscalização do trabalho, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que nós detectamos e lá, no momento em que é flagrada uma situação de redução análoga com esse trabalho escravo, fazemos esse resgate. A partir do momento em que a fiscalização deixa de participar dessas operações, de realizar essas operações, os trabalhadores deixarão de ser resgatados e uma situação que, infelizmente, persiste no estado do Piauí, tende a aumentar consideravelmente com a ausência da fiscalização. Quer dizer que é uma relação inversamente proporcional. Diminuiu a fiscalização, aumenta o número de trabalhadores em situação de escravidão. Exatamente. Veja bem, até nos anos em que havia uma fiscalização, um número grande e efetivo de fiscalização, a gente identificava trabalhadores reduzidos a condicional de escravo. Imagine no cenário atual em que essas fiscalizações se reduziram consideravelmente. A partir dessa verificação, desse prejuízo na fiscalização, o que fazer? Há alguma providência a ser adotada em âmbito local? Veja bem, o Ministério Público do Trabalho está tentando fazer essas operações mesmo sem o apoio da fiscalização. Inclusive, nós já fizemos alguns resgates esse ano, mesmo desacompanhados dos auditores fiscais do trabalho. Para tentar contornar essa situação, já que a participação da fiscalização ela é fundamental, porque existem algumas medidas que só podem ser adotadas pela fiscalização, medidas de prevenção efetiva ao combate ao trabalho escravo, como a emissão das guias de seguro-desemprego, que é feita pelo auditor fiscal, os cálculos dos valores devidos são feitos no próprio local de trabalho. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação civil pública contra a União, pleiteando recursos para que a fiscalização possa continuar realizando essas operações de trabalho escravo. Agora, isso iria, claro, ter uma influência no orçamento do ano que vem, o orçamento do governo federal, que, ao que parece, também virá engessado em relação ao orçamento desse ano. Pois é, infelizmente, essa restrição orçamentária, ela tende, inclusive, a se agravar no próximo ano e nos anos seguintes, em razão das últimas medidas adotadas pelo governo federal. Isso tem causado uma preocupação enorme para o Ministério Público do Trabalho, por isso que o Ministério Público acabou movendo essa ação para tentar reduzir o corte orçamentário do Ministério do Trabalho e Emprego. Em não conseguindo se contornar essa situação por esse meio, doutor Edno, para onde vamos? Pois é, a gente acredita que essa ação será exitosa e que a gente possa contornar esse problema. Infelizmente, se
a ação for julgada improcedente, o mesmo procedente e a União dificulte o cumprimento de uma decisão judicial, o Ministério Público do Trabalho, mesmo assim, tentará fazer as operações, infelizmente desacompanhado do auditor fiscal, para que nós possamos tentar reduzir essa situação do trabalho escravo no estado do Piauí. Aliás, numa dessas fiscalizações realizadas semana passada no município de São José do Peixe, foram resgatados 26 trabalhadores em carvoarias em situação de trabalho escravo. O que se verifica? Por que não se cumpre a legislação? Aquelas pessoas que lá estavam, elas têm noção dos direitos delas? Pois é, uma das grandes, o que facilita efetivamente a exploração é a vulnerabilidade do trabalhador. Não só a vulnerabilidade econômica, mas a vulnerabilidade intelectual mesmo, no intuito de conhecimento da legislação? Exatamente, ele desconhece a legislação. Muitos desses trabalhadores do campo, eles foram abandonados durante muito tempo, de forma que eles acreditam que aquela situação é uma situação correta, eles estão sendo tratados de forma adequada, desconhecer efetivamente os seus direitos, sobretudo os direitos trabalhistas. Então, mas o fator principal mesmo é a ganância desses empregadores. Normalmente empregadores que tentam obter um lucro muito alto às custas da exploração desses trabalhadores. Quero agradecer ao procurador Edno Moura, procurador do Trabalho, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Lembrando que nessa situação lá de São José do Peixe, tinha trabalhador lá que produzia carvão e recebia como pagamento carvão também. Tinha que vender esse carvão por preços ínfimos, insignificantes, para obter algum tipo de remuneração. Com você.